Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui ao Tomate na Mão, né? Hoje a gente vai fazer o nosso resumo e eu vou fazer as minhas considerações sobre o episódio 29 da série Problema dos Três Corpos, que está sendo publicada pela Tencent TV lá na China. A série Problema dos Três Corpos está sendo produzida então lá na China. Ela é uma adaptação do livro do Liu Cixin, que é um escritor chinês também. Eles fizeram uma adaptação bastante literal, é bem o que está no livro mesmo que passa na série. E tá bem interessante, tá muito legal. Eu vou fazer agora, antes de falar sobre esse episódio 29, que é praticamente o último, né? Tem esse e tem mais o 30 e acabou essa primeira temporada. Concluiu direitinho o primeiro livro da série, porque o Problema dos Três Corpos, vocês sabem, são 3 livros, né? Aparentemente, a Tencent já está trabalhando no segundo livro, que é o Floresta Escura, ou Floresta Sombria. Eu não sei como é que eles vão traduzir aqui para o português, The Dark Forest, que é o título em inglês dessa obra, né? Enfim, talvez não tenha segunda temporada dessa série, mas tem uma outra série com o nome The Dark Forest, que é exatamente a continuação da série do Liu Cixin, né? Pois bem, antes da gente entrar no episódio 29, que é o nosso objeto hoje, eu vou dar uma breve recapitulada do que aconteceu até aqui, mas se você quiser ver os outros episódios todos que eu fiz o resumo, tem tudo aqui nessa playlist, e também se você quiser ver a playlist original, ela está de graça no YouTube, a Tencent TV colocou os episódios todos gratuitos. No primeiro vídeo da minha playlist eu explico como chegar lá, como botar a legenda em português, dá para fazer tudo direitinho, o seriado todo em chinês, evidentemente, mas dá para botar a legenda em português e entender tudo muito bem, né? Então vamos fazer a nossa recapitulação. Se você não quiser ver a recapitulação, é só pular para o próximo capítulo. Nesse vídeo tem uma marcação no vídeo aqui de capítulos. O próximo capítulo eu já vou começar a falar do episódio 29. A série começa lá na China, em 2007, quando alguns cientistas começam a se suicidar, né? Então, por exemplo, a Yang Dong é uma astrofísica, ela se suicida e deixa um bilhete bastante curioso, né, que a física não existe mais e coisa e tal. E não é só ela, são vários outros cientistas lá na China também. Então o pessoal lá resolve investigar e o governo chinês monta uma equipe com essas duas pessoas aí, com Shi Qiang, que é um detetive, um policial mesmo, né, especializado em investigação, e o Wang Miao, que é um cientista e que justamente como a coisa envolve cientistas, é interessante ele fazer parte dessa investigação, né? E daí eles começam a investigar para tentar achar o que está acontecendo nisso daí, né? Ao longo do caminho, eles têm um monte de dicas falsas e coisa e tal, mas em última análise, eles descobrem que a coisa toda aconteceu porque lá em 1970, essa cientista aqui, chamada Ye Wenxi, ela sofreu muito durante a ditadura, durante a Revolução Cultural Chinesa, então ela tem uma história, um passado muito conturbado, então ela tinha uma certa raiva da humanidade, e também ela é ecologista, então ela tem raiva da raça humana por conta de poluir o planeta e coisa e tal. E lá em 79 ela recebeu uma mensagem dos extraterrestres. Ela trabalhava na época no radiotelescópio da Costa Vermelha, que era um empreendimento tipo SET lá dos chineses, né? Os americanos tentaram isso também, né? Tem também radiotelescópios que tentam contato com seres extraterrestres, mas lá na China isso funcionou, ela conseguiu entrar em contato com uma civilização alienígena, e são os trissolários que vêm da estrela Alpha Centauri e coisa e tal, que é uma estrela com 3 corpos, daí o problema dos 3 corpos, porque no meio dessa coisa toda tem a investigação de se tem uma solução para o problema dos 3 corpos e coisa e tal, e não tem, é um sistema caótico, não tem como você prever como interagem 3 corpos de massa mais ou menos equivalente sobre as leis da gravidade. Você consegue resolver para 2 corpos de massa mais ou menos equivalente, um girando em torno do outro, tranquilo. Você consegue resolver para um caso como o sistema solar, que tem um Sol com muita massa e um monte de planetinha pequenininho girando em torno. Também você consegue resolver, mas quando você tem 3 corpos de tamanho mais ou menos equivalente, você não consegue resolver o problema dos 3 corpos, então isso é parte dessa história toda. Justamente por isso que os trissolarianos estão vindo para a Terra, porque o sistema deles é instável, eles vão acabar morrendo lá. Então, eles entram em contato com a Ye Wenxi, né? E, inclusive, num primeiro momento, eles falam para ela não responder, aí ela responde mesmo assim, é uma confusão danada, né? Mas o fato é, ela organizou uma organização, né? A ETO, que é Earth Trisolarian Organization, Organização Terra Trissolares,
que tem por objetivo justamente preparar a chegada dos aliens aqui. Eles vão chegar em 400 anos apenas. Eles estão vindo a 10% da velocidade da luz, mas tem alguns percalços, aí tem que acelerar e desacelerar. Então eles vão levar ainda 400 anos para chegar na Terra. E daí ela está preparando com essa organização justamente como preparar a Terra para os aliens. A ideia é que os aliens cheguem e destruam toda a raça humana. Então, assim, ela realmente quer acabar com a humanidade, né? Típico de ambientalista. Ambientalista tem muito essas ideias, né? E a gente descobre também nos episódios anteriores que ela estava... por que os cientistas estavam se suicidando? Justamente porque a Eto tem uma maneira de convencer eles a se suicidar, fazer eles se suicidarem. O grande objetivo dos aliens é justamente você atrasar a ciência na Terra. Porque qual que é o problema deles? Eles hoje são uma raça muito mais avançada que a raça humana em termos tecnológicos, mas eles só chegam daqui a 400 anos. A tecnologia humana está crescendo exponencialmente. Se deixar o ser humano continuar desenvolvendo a tecnologia, pode ser que quando os trissolarianos chegarem aqui na Terra, a nossa tecnologia seja capaz de destruir eles também. Então eles não querem isso, e daí o objetivo da Eto de frear a ciência na Terra, justamente impedindo o desenvolvimento dos cientistas, né? E daí veio a morte dos cientistas que começou toda essa história, né? Enfim, o planeta Terra, lógico, não está parado. Os governos do mundo juntaram uma força-tarefa, né, um centro de batalha para tentar identificar isso daí e como é que eles vão responder a essa crise. E daí esse pessoal prendeu a Ye Wenxi. O centro de combate invadiu aquela convenção da Eto e prendeu ela. Aqui está ela já na cadeia, dando depoimento para o pessoal lá sobre a organização e coisa e tal, né? E daí a gente descobre que, na verdade, ela conta a história de que, na verdade, embora ela tenha sido a pessoa que entrou em contato com os aliens e ela que tenha sido chamada de comandante pela organização, na verdade ela não tem tanto poder assim. Porque como é que ela, né, uma cientista apenas, iria montar uma organização toda complicada com um monte de gente, né, para fazer a preparação da Terra? E a história foi a seguinte: depois que a antena lá foi desmontada, isso aconteceu na década de 80 lá na China, a antena que ela falava com os aliens, ela foi trabalhar numa universidade, coisa e tal, e em determinado momento ela ficou conhecendo esse rapaz aqui chamado Mike Evans, que é um americano, filho de um barão do petróleo lá nos Estados Unidos, muito rico e coisa e tal. E depois que ela conheceu ele, o pai dele morreu e deixou toda a herança para o filho. Então o filho recebeu 4,5 bilhões de dólares de herança, e ele também é ambientalista, ele também tem raiva da raça humana, ele também quer destruir os humanos. Então juntou perfeito os dois personagens, todos os dois com raiva da raça humana, e querendo destruir os seres humanos e preparar tudo para a chegada dos extraterrestres. Aí ela contou para ele sobre como é que era a história, que ela tinha falado com os extraterrestres, que os extraterrestres estavam vindo e coisa e tal. E daí ele, como tem muito dinheiro, né, ele criou a chamada Costa Vermelha 2. Lembra, o radiotelescópio original que ela trabalhava chamava-se Costa Vermelha. Ele criou o Costa Vermelha 2, que era um outro radiotelescópio, mas agora era um radiotelescópio num navio, então podia ficar andando em águas internacionais, e daí não tinha problema com superior, porque ela teve uns problemas com o superior dela lá no radiotelescópio, coisa e tal. Não vale a pena a gente entrar em detalhe, mas foram muitos problemas. Enfim, aí agora o radiotelescópio no mar, ele pode falar com os aliens tranquilo a hora que quiser, sem precisar responder a ninguém. O cara tem muito dinheiro, então montou essa organização inteira no mundo todo para justamente evitar que a ciência se desenvolva para que os aliens cheguem aqui, né? É quase como um movimento de mudanças climáticas. O que o pessoal quer basicamente é isso, né? Que a sociedade humana estacione, não se desenvolva mais, ninguém mais gaste energia. Exatamente, talvez eles já tenham falado com alien, estão esperando os aliens chegar aqui na Terra também e trucidar a gente. Esse pessoal ambientalista não gosta de gente. Tome cuidado com o ambientalista. Enfim, então o que acontece? Quem, na verdade, manda na Eto é quem tem dinheiro. Isso é verdade para qualquer organização. Quem manda, meu amigo, é quem bota a bufunfa ali, uma em cima da outra. Então, quem manda é o Mike Evans, embora a Ye Wenxi seja conhecida como comandante, né? E daí também parece que ele meio que traiu ela, porque já há algum tempo que ele vem falando com os ETs sozinhos, sem falar com ela. Então ela meio que perdeu o controle disso aí. Ela continua sendo a comandante honorária, digamos assim, mas ele que está mesmo organizando a coisa, né? E daí o que ela fala lá pro pessoal militar, lá pro centro de combate, né? Ela fala que, olha só, ele tá nesse navio, o navio chama Dia do Julgamento,
Informalmente eles chamam de Costa Vermelha 2, né, porque é o equivalente ao Costa Vermelha, mas o nome do navio é Dia do Julgamento, e que lá tem um computador em que tem as mensagens todas que eles trocaram com aliens. Então, o centro de combate lá, o pessoal, os militares, eles querem achar uma forma de pegar esse navio, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um problema. Porque se eles entrarem lá tentando tomar o navio com arma e coisa e tal, o Mike Evans vai lá e vai apagar o computador, vai desligar as mensagens todas, e aí eles não vão ter informação para conversar com os aliens. Porque, lembra, o Mike Evans não se preocupa com a vida própria dele. A vida dele, ele já está contando que a humanidade vai acabar mesmo, ele vai morrer mesmo. Então ele prefere preservar a mensagem dos aliens do que deixar os militares saberem o que ele estava conversando com os aliens, né? Então eles têm que pegar esse computador aqui. A grande questão é como é que os militares vão fazer para invadir o navio em pouco tempo e pegar o computador sem dar oportunidade de alguém ir lá e desligar o computador. Não pode jogar uma bomba, lógico que a bomba destruiria o computador também. E daí, isso é o que acontece no último episódio. No episódio 28, eles descobrem o plano de se cortar o navio. Então eles têm a ideia de, cara, vamos cortar o navio, que isso vai resolver. Eles vão botar um nanomaterial aqui, vão botar uma linha e coisa e tal, e o navio vai passar e vai cortar o navio. E caramba, será que eles vão conseguir fazer isso? E isso supostamente resolveria o problema do computador, porque segundo eles dizem, como esses fios são de nanomaterial, então ele conseguiria, mesmo que queimasse o computador, ele conseguiria ser recuperado, porque, né, ele não prejudicaria tanto o material assim. Isso é uma coisa que faz sentido, né? Enfim, não é factível tecnologicamente hoje, mas é uma coisa que talvez no futuro seja, né? E aqui é ficção científica mesmo, então a gente está imaginando aí essas coisas, né? Enfim, assim termina o episódio 28, eles com esse plano de cortar o navio para conseguir pegar as mensagens do aliens. O navio vai passar no canal do Panamá, eles sabem que vai passar em alguns dias, e daí eles pretendem fazer isso lá, né? Vamos agora então ao nosso episódio 29. O episódio 29 começa com eles na mesma sala de reunião que eles estavam no último episódio, né, planejando os detalhes, e aí eles esclarecem um problema que eu até levantei no meu vídeo anterior. Como é que eles vão fazer para não atrapalhar os outros navios? Lembra, eles estão querendo armar esse negócio de botar as linhas de nanomaterial, de nanofibra, no canal do Panamá, que o navio vai passar no canal do Panamá, mas passam vários outros navios ali. Como é que eles vão botar isso sem sem cortar os outros navios? Daí eles explicam direitinho, vai ter um sistema de distribuição, tá vendo? Fica esse aqui, fica deitado. Quando o último navio passar antes deles, vão levantar esses negócios que tem aqui os cabos, e isso daí vai esticar os fios para a passagem do outro navio, né? Para a passagem do dia do julgamento. Então, ok, assim, em termos de engenharia, é uma tarefa realmente complicada isso daqui, essa coisa pesada de aço aqui, sem balanço e coisa e tal. E além do que, você tem que lembrar que para fazer o corte, né, aquilo vai gerar um vetor no sentido do navio. Teria que ter uma força muito grande aqui para ancorar essa coisa para conseguir fazer o corte do navio. Mas, de novo, é ficção científica, né? Então, supostamente, tudo vai funcionar maravilhosamente bem, né? Então, beleza, é isso que acontece, eles decidem, vamos fazer isso mesmo, vão começar a fazer o planejamento, aí passam as tarefas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e coisa e tal, beleza. E aí chega no dia lá que vai acontecer a coisa, e essa cena aqui que a gente vai ver, né, essa cena, quer dizer, não vai ver porque eu não posso tocar o vídeo aqui, porque se eu tocar o vídeo, o YouTube dá copyright, né? Eu só posso mostrar algumas imagens, mas tem o link para esse episódio aqui embaixo, se você quiser ver as imagens, eu garanto para vocês, vale muito a pena, muito legal o que eles fizeram do corte do navio, né? Só essa cena aqui do corte do navio custou 1/4 de todo o orçamento que eles tinham para a série. Então essa cena que a gente vai ver agora foi 1/4 do orçamento inteiro, mas valeu a pena, ficou muito bacana, e realmente você pode pensar que não é uma coisa fácil de ser feita, de fato não é, né? Então, primeiro você tem um papo aqui que isso não está no livro, tá? Mas eu achei curioso que eles fizeram questão de colocar isso aqui, né? Que pintar que todo mundo que está ali no navio é criminoso, é mau e coisa e tal.
E, inclusive, tem uma discussão sobre isso lá no Reddit do Three-Body Problem, né? Tem um Reddit falando só sobre essa série, o pessoal discutindo isso, e a conclusão que o pessoal chegou é que isso deve ser alguma lei na China dizendo que não só pode retratar morte violenta de criminosos, não pode retratar morte violenta de pessoas que não sejam criminosas. Então eles mudaram isso em relação ao livro. No livro não tem isso. No livro eles tratam os caras como criminosos, por quê? Eles entregaram o planeta Terra, já traíram a raça humana. Eles estão querendo realmente acabar com a humanidade, então merece morrer mesmo. Né? Aqui não, aqui eles falaram além disso, né? Teve uma conversa do general americano lá que fala australiano, e aí mostra umas cenas deles brigando lá dentro do navio, como se fosse todo mundo mau caráter e coisa e tal, para poder justificar, porque evidentemente o plano deles vai matar todo mundo, né? Vai matar todo mundo que está no navio. Então eles mostram umas cenas ali para estabelecer que todo mundo é mau lá no navio, todo mundo é criminoso e não sei o que lá. Então, todo mundo é criminoso, todo mundo é mau e pronto. E vamos com isso, né? Em determinado momento eles falam até o general americano fala até que perdeu o filho, que um dos caras que está lá matou meu filho, não sei. Isso não tem um livro, não, pelo menos eu não lembro. Pode ser que... Às vezes tem alguma coisa assim, eu li o livro já tem um tempo, pode ser que esteja lá, eu não lembro só, né? Enfim, aí começa lá, eles montam a operação toda, vão os policiais lá para frente do canal do Panamá e preparam a coisa toda e tá o centro de controle ali, né? E aí passa um último navio aqui antes do navio do dia do julgamento. E daí, bom, agora é para valer, né? Aí eles levantam as hastes lá todas com o nanomaterial, né, dos dois lados do canal. Aí tiram todos os caminhões, o pessoal que preparou a coisa ali, e ficam aguardando o navio passar, né? Em tese, o navio está vindo aqui, e aqui é onde eles armaram a armadilha, né? Onde está a coisa ali com os fios, né? E lembra, como esses fios são muito fininhos, né? São tamanho de nanomaterial mesmo, né? Eles não são visíveis, você não vê os fios, né? Eles são tão pequenos que você não vê eles a olho nu. Então, não tem problema dos caras verem esses fios. Eles só vão ver 2 postes de cada lado do canal, vão achar que é alguma coisa que tem ali de comunicação, né? Não vão julgar nada de errado, né? Bom, e aí começa a cena, né? Tá aqui bem. Aí eles fazem bem devagarzinho a cena, mostrando mesmo o navio passando pelo nanomaterial. E eu, particularmente, achei que ficou muito bem feito. É lógico, não é perfeito, né, gente? Não tem como ser isso daí, tem que ter uma licença poética da coisa. Como eu falei para vocês no vídeo passado, eu mantenho isso. Se você cortar um aço com um nanomaterial muito fino, o aço vai colar de novo, porque ele né, se você não tiver oxidação ali no meio do caminho, o negócio cola de novo. Eu não sei nem se com um ser humano... Não, ser humano deveria destruir mesmo, porque vai cortar a célula, né? Aí no caso da célula talvez não tenha como prender de novo. Eu não sei não, né? Porque se é nanomaterial do tamanho de um átomo. Então vai passar entre um átomo e o outro da célula... Quem garante que vai destruir a célula, né? Pode passar ali no meio, sair do outro lado. Qual o problema, né? Enfim, mas, de novo, é ficção científica, bacana, achei que ficou muito legal a cena. Aí começa aqui, e aí no primeiro momento a impressão que dá é que o navio tá passando e não parece nada, tá vendo? Ele tá passando ali, e realmente é o que eu imaginaria, com uma coisa tão fina, da largura de um átomo, ele vai passar e não vai nem aparecer alguma coisa. Só que aí começa... E o cara, em determinado momento, desmonta... Aqui tá bem na frente da minha cabeça aqui. E o cara aqui no convés desmonta de repente, por quê? Porque os fios passaram por ele, né? Então achei legal, ficou bem feito isso daí, né? De novo, eu não sei se seria assim exatamente que aconteceria, não. Mas ficou bem feito. E aí o navio vai passando, e à medida que ele vai passando, você vai vendo os montinhos de gente aqui, que são os caras que estavam passando aqui, que vão morrendo, né? Que vão sendo destruídos. Aí tem uma cena particularmente ruim desse cara aqui, que é um cara que é um dos malvadões, é o cara que matou o filho do general lá americano. Então ele tá ouvindo uns barulhos, né? Começa a fazer uns barulhos, umas coisas a cair, mas ele não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Aí em determinado momento, as boias que estão na frente dele cortam, né? Passa a lâmina ali, cortou as boias na frente dele e, lógico, ele logo em seguida, como vocês podem imaginar, ele é cortado também. Ele nem entendeu o que está acontecendo e acaba sendo cortado ali também.
O capitão do navio também está lá na cabine, ele olha assim, caramba, um monte de gente morta aqui, o que está vendo, né? O que está acontecendo com o navio, né? E daí, depois, logo em seguida, passa por ele também o nanomaterial ali e pronto, né? Enfim, muito bem feita a cena, muito bem feita. E eles deixaram por último o Mike Evans e o computador. Tá o Mike Evans aqui, o computador. Então eles devem estar na rabeira do barco, lá na parte de trás do barco, e na popa, né? Usar o nome correto, o nome técnico, na popa do barco. E de repente ele começa a perceber aqui, não sei o que lá, e lógico, né? Ele acaba morrendo. Ele ainda tenta apagar o computador, ainda tenta destruir o computador quando ele cai no chão lá cortado e coisa e tal, mas aí ele não consegue, ele já perdeu muito sangue e coisa e tal. Ele acaba morrendo ali, né? E daí o navio bate na lateral e se desfacela em fatias assim também. De novo, dá para entender porque que eles gastaram um quarto do orçamento nessa cena, porque realmente, olha só, tudo fatiadinho o navio, aí ele desmonta todo, desmancha todo. O computador também foi fatiado, mas aí, segundo eles dizem, é possível recuperar os componentes lá do computador. Na verdade, em tese, só precisa recuperar a placa de memória, né, os DRAM lá, ou os HD, eu não sei o que ele usa. Se é 2007, deve ser HD, né? Enfim, então é isso que acontece, dá certo. O plano deles dá certo, eles conseguem isso daqui, né? Conseguem destruir o navio. O que eu achei dessa cena? Achei muito bem feita, muito legal, mas assim, eu senti falta daquele último desespero, assim, do Mike Evans perceber o que estava acontecendo. Não, tenta virar o navio aí, muda de curso e coisa e tal. Mas não, eles não chegam nem a perceber. Morre todo mundo sem nem perceber o que está acontecendo, né? Outra curiosidade que fica é, por que os aliens não avisaram eles, né? Porque lembra, os aliens, eles têm maneira de saber o que está acontecendo na Terra, eles já fizeram isso antes em outros episódios, aí, quando o governo chinês tentou guardar os cientistas em lugares protegidos, eles avisaram o pessoal da ETO onde estavam os cientistas guardados. Então, né, foi um dos movimentos que o governo tentou na época, né, para proteger o cientista, botava ele numa casa de campo escondida, né, e, no entanto, a ETO sabia onde estava cada cientista. Por quê? Porque os trissolários avisaram eles onde é que estavam, né? Eles sabem vigiar a Terra. Enfim, mas não avisaram dessa vez. Os caras acabaram se dando mal aqui, o pessoal da ETO. A ETO acabou nessa altura, né? Aí depois mostra aqui eles entrando lá e recuperando as coisas, né? Uma coisa importante de apontar é que o Wang Miao, que na verdade é o cara que criou essa arma, né? Isso é uma arma terrível, se eu parar para pensar, né? Uma arma que pode matar muita gente, isso daí. E ele ficou muito chocado e coisa e tal, e o general lá adorou, falou, não, caramba, isso aqui é ótimo, dá pra gente usar para um monte de coisa esse troço aqui, né? E realmente, preocupante isso, né? Aí eles vão lá, conseguem recuperar o HD, o Wang Miao fica meio chocado, coisa e tal. Aí depois eles voltam e falam com a Ye Wenxi, que agora eles têm todos os dados de comunicação, e são 38 gigabytes de dados de comunicação. Eles estavam conversando muito com os extraterrestres, e aí ela fica curiosa, porque ela fala, não, espera aí, uma mensagem para sair da Terra, ir até Trissolares e voltar, leva 4 anos para ir, 4 anos para voltar, são 8 anos. Essa história toda começou nos anos 80, então de lá para cá tem o quê? Uns 40 anos, dá para falar 5 vezes, 5 frases. Como é que você tem 28 gigabytes de dados em 5 frases? Não tá, alguma coisa tá errada nessa história aí, né? E isso provavelmente vai ser explicado no último capítulo, no capítulo 30, né? Eu não vou adiantar aqui porque a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Já é o próximo capítulo, é o que finaliza a coisa. Mas dentre essas informações todas está o jogo. O que é o jogo? O jogo Três Corpos é um jogo que foi criado pela ETO com base em informações enviadas pelos Trissolários. Então tem um jogo inteiro ali que aconteceu ao longo dessa primeira temporada toda, né? O pessoal jogava e coisa e tal. Justamente o objetivo do jogo é um jogo
de certa forma, acadêmico, né? Um jogo cujo objetivo é ensinar as pessoas que o problema dos três corpos não tem como ser resolvido. E é por isso que os Trissolarianos precisam vir para a Terra. Então, olha só, é tipo assim, desculpa aí eu estar matando vocês, mas é porque, pô, meu planeta aqui tá foda, né? Não tá funcionando direito, tem 3 sóis aqui, então vou ter que matar todos vocês, lamento muito, né? Vê que eu não tenho alternativa, né? Enfim, mas no final das contas, esse jogo eles jogam durante um período aqui, e depois eles veem a cena final, que é da saída das naves, mas ainda falta um pedaço que eles não viram, que é justamente o pedaço em que os Trissolarianos conversam com a Terra, né? Porque em algum momento, entre o momento que eles descobrem que eles estão num planeta numa estrela de 3 corpos, e que isso não tem solução, não existe solução para o problema deles, a única solução é eles acharem um planeta estável e se mudarem para esse planeta estável, e daí, então, e depois no final eles estão saindo, mas nesse meio tempo, entre essas duas coisas, eles falam com a Terra, né? E daí o pessoal entra no jogo, todo mundo. O jogo é um jogo de realidade virtual, né? Então eles entram ali no jogo como se fosse um jogo de realidade virtual. A gente já falou sobre esse jogo antes. De novo, eu achei meio tosco a coisa aqui, mas talvez porque foi em 2007, né? A ideia deles era fazer a realidade virtual de 2007. De fato, em 2007 não havia uma coisa tão elaborada como a gente tem hoje de realidade virtual, estava começando essa técnica ainda, mas daí eles vendo o jogo, eles conseguem ver os Trissolários. Esse aqui é um Trissolário, aí tá vendo? Só que, aí que tá o porém, que eu vou falar para vocês. Eles explicam que na verdade isso daqui é como o pessoal da Eto achava que os Trissolários eram, porque os Trissolários em momento algum disseram como é que eles eram, né? E se você ficou curioso de saber como é que os Trissolários eram, eu já dei esse spoiler mais para trás, então eu vou abrir aqui um aviso de spoiler, porque isso não está nessa temporada. Tá? A aparência dos Trissolários, na verdade, não está em nenhum dos 3 primeiros livros. Está no 4º livro, que foi escrito por um outro autor, mas aprovado pelo Liu Cixin. Então eu vou fazer um aviso de spoiler. Se você não quiser saber essa coisa que está no futuro, é só pular para o próximo capítulo aqui do vídeo do YouTube, que eu vou acaba o spoiler ali, tá? Então, segundo esse 4º livro da série, o que acontece? Na verdade, os Trissolários são seres quase microscópicos, eles são muito pequenininhos. O que faz sentido, porque lembra que uma das coisas que a gente sabe sobre os Trissolários é que a sociedade deles acabou, foi totalmente destruída e reemergiu várias vezes, né? E eles tinham a capacidade de se desidratar para sobreviver a períodos caóticos e coisa e tal. Então, ou seja, aqui na Terra, para um ser humano se desidratar, é muito difícil. Um animal grande se desidratar totalmente, reidratar, é muito difícil. Mas você tem seres pequenos que têm essa capacidade. Então, na verdade, segundo diz esse 4º livro da série, os Trissolários não aparecem fisicamente para a raça humana em momento nenhum dos 3 primeiros livros. A gente só interage com as tecnologias deles, né? Então, isso daqui é como o pessoal da Eto achava que eles eram, mas na verdade eles eram seres muito pequenos na história, segundo eles estão dizendo aí, e isso é confirmado pelo Liu Cixin, né? Então só essa curiosidade para vocês saberem. Diz que ele tem 3 pernas também. Ah, sim, outra coisa. Lembra que no jogo, né, você via que várias vezes a civilização dava errado. E realmente matava a vida toda no planeta e começava de novo a evolução a partir de seres multicelulares e coisa e tal, e surgia de novo outra tecnologia, outra civilização diferente. Então, na verdade, você não tem um tipo de Trissolários. Em cada ciclo desse é um organismo diferente, que evoluiu do zero e que é o da questão lá, né? O último Trissolário, que foi o que fez o contato com a Terra e migrou para a Terra, são esses seres pequenininhos. Aliás, não, acho que todos eles eram seres pequenos, mas esse último é um que tem 3 patas, 3 pernas. Enfim, né, essa é a ideia que está lá no livro, né? Bom, continuando aqui, a gente fica sabendo o que aconteceu nessa história, né? Primeiro, nesse momento que a gente está aqui, o receptor aqui ele recebe a informação do planeta Terra da mensagem que a Yuan-Shi mandou. Era uma mensagem padronizada, tá? Que eles mandavam falando que não, nós somos o povo da Terra e não sei o que lá, queremos fazer paz e não sei o que lá, falava umas besteiras dessa.
E daí ele imediatamente percebe o problema e fala, caramba, o meu governo vai querer invadir o planeta deles. Ele é um pacifista. Esse cara aqui, particularmente, esse trissolário específico, é um pacifista. E daí ele manda essa mensagem de volta aqui para o planeta Terra. Ó. Não responda, não responda, não responda. Nosso mundo recebeu sua mensagem. Eu sou um pacifista em nosso mundo. Essa é a sua sorte, essa é a sorte da sua civilização. Fui o primeiro a receber a sua mensagem. Estou avisando vocês. Não responda, não responda, não responda. Existem dezenas de milhões de estrelas na sua direção. Desde que você não responda, o nosso mundo não será capaz de saber a fonte da transmissão. Mas se você responder, seu mundo será rapidamente localizado, seu planeta será invadido, seu mundo será conquistado. Ou seja, ele é um traidor, né? E lembra, o planeta deles está se destruindo. Se eles não acharem um outro planeta para eles irem, eles vão acabar como espécie. Então, é muito importante essa mensagem que eles receberam e ele avisou para não falar mais nada, né? Como era de se esperar, os coleguinhas dele ficaram muito chateados com ele, né? Afinal, eles estavam tentando achar um outro planeta há tanto tempo e agora ele meio que acabou com isso, né? Eles acham que o outro planeta não vai responder, né? Lógico, eles não... quem iria querer destruir a própria civilização, né? Então não vão responder e daí eles vão acabar entrando em extinção. Ou seja, na verdade, o que esse cara fez no planeta deles, lá em Trisolares, é mais ou menos equivalente a que eu e Enchi vai fazer daqui a pouco, que é trair a própria raça e causar a própria destruição. Só que no caso dele foi ineficaz esse tipo de coisa, porque ele mandou a mensagem falando para eles não responderem, mas depois aí eu e Enchi respondeu aquela mensagem. Então, mas eles não sabem, porque lembra, essa mensagem leva 4 anos para ir e para voltar, né? Enfim, aí eles marcam o julgamento dele, ele é acusado de traição, né? Então ele é levado para um grande júri, coisa e tal. E o pessoal está assistindo aqui dentro do jogo, dentro da simulação. Aí eu Enchi também, ela assiste esse negócio dentro da simulação. E aí você vê, né, que realmente foram 2 traidores, um traidor de cada civilização. O cara traiu a civilização deles, mas ela traiu a civilização da Terra e aí acabou com a nossa civilização de qualquer jeito, né? E uma coisa curiosa que o cara fala durante a defesa dele é justamente que, o planeta deles tem literatura, tem várias espécies, tem várias culturas se evoluindo, as pessoas fazem filmes, fazem livros, a gente não tem nada disso aqui. No nosso planeta tudo é militar, tudo é focado em sobrevivência e coisa e tal. E daí o grande irmão deles lá, o grande líder deles lá, fala que não, eu sei, mas aqui entre as várias civilizações que houveram aqui em Trisolares, aquelas que tinham cultura, que tinham livros, que tinham filmes e coisa e tal, foi as que acabaram mais rápido, que eram destruídas mais rápido, né? Então hoje nós temos a nossa estrutura, é um comunistão, né? O Trisolares é um comunistão, lá tem tudo em função do Estado, em função da sobrevivência da raça, devido à condição adversa que eles têm lá, né? Então a visão deles é justamente que só com essa organização altamente hierárquica, rígida e coisa e tal, que eles conseguem sobreviver. E isso, eu já digo aqui, eu acho que é o contrário, na verdade, porque se você parar para pensar, a própria história deles desmente isso, né? Eles foram destruídos e reconstruídos inúmeras vezes justamente por serem descentralizados, pela biologia, que é totalmente descentralizada e distribuída. Eu acho que, na verdade, um mundo com cultura, com pensamentos diferentes e coisa e tal, pode ser até mais resiliente do que essa estrutura deles hierárquica aqui. Me parece uma besteira isso. Mas, enfim, é ficção científica. É aquele negócio que eu falo sempre. Quer ver um lugar onde o comunismo funciona? Em ficção. Ficção, você pode fazer comunismo funcionar, pode fazer tudo funcionar, né? Qualquer impossibilidade física se torna real na ficção, né? Enfim, um outro ponto interessante é que eles falam que, não, mas nós vamos para o planeta e a gente não pode coexistir com a raça humana, porque a raça humana usa muitos recursos. E ficou uma coisa estranha nessa história, porque para pensar. A raça humana usa muitos recursos, beleza. E eles não usam também? Eles também vão usar muito recurso, ou seja, eles vão brigar justamente porque os recursos são escassos, porque não tem recurso para as duas coisas juntas, né? E aí você vê também aquilo que eu falei no episódio passado, a besteira que é a ideia do Mike Evans, de que não, eles vão chegar aqui, vão destruir os humanos e vão preservar a natureza. Quem disse que eles vão preservar a natureza? Olha como é que é o mundo deles, totalmente diferente, não tem nada a ver com o nosso mundo. Pode ser que eles cheguem aqui e destruam tudo. Vão destruir todos os passarinhos lá que o Mike Evans tanto gosta, todos
os animais e coisa e tal, e né, vão destruir tudo, pô. Eles vão querer botar o mundo deles aqui no nosso planeta, vão querer consumir todos os recursos do nosso planeta. Então, no final das contas, esse pessoal que é ambientalista na Terra e que é contra a humanidade e coisa e tal, tá entrando numa roubada, porque tá vindo um ser muito mais famigerado, muito mais esfomeado por recursos naturais do que o ser humano, no final das contas, né? Agora, a coisa toda termina com ele falando para esse traidor que ele não vai ser morto porque ele tem que ficar vivo para ver a tragédia que vai ser, que eles vão conquistar esse planeta de qualquer jeito e coisa e tal. E ele já dá a ordem aqui para imediatamente construir a frota deles para irem para esse planeta, né? E até o almirante dele fala, mas a gente não sabe ainda exatamente, porque ela ainda não respondeu a mensagem, né? Aí ele fala, não, já vai preparando tudo porque a gente vai dar um jeito. Se for o caso, a gente vai sair naquela direção até achar o planeta que falou com a gente. Então isso quer dizer também que, de certa forma, se a Yuan-Shi não respondesse também, eles iam acabar achando a Terra de qualquer forma mais adiante, né? Mas, enfim, essa foi a cena final aqui. Encerrou o episódio nessa cena. Eu vou fazer as minhas considerações finais, minhas conclusões agora. Achei o episódio bacana, não andou muito a história, tá? Assim, basicamente a única coisa que andou em termos de conhecimento foi a gente ver essa organização dos Trissolários aí no jogo e coisa e tal, saber como é que eles estão se organizando e também saber que agora o centro de batalha tem as informações todas das comunicações. A gente imagina que vai surgir muita coisa a partir daí, né? Eles vão saber exatamente como é que eles estavam se comunicando, o que eles estavam falando, quais são os planos dos Trissolários e coisa e tal, né? Então essa é a ideia da coisa. Realmente foi um episódio meio deslocado, porque a ação ali foi o principal foco. A maior parte dos episódios não tem muita ação, é mais a questão da ciência mesmo e coisa e tal. Mas valeu a pena, né? Aquela cena do corte do navio ficou muito bacana, ficou realmente muito legal. Então uma coisa muito interessante realmente. Outra coisa que vale a pena mencionar é que no livro eles dão mais background para a capacidade dos nanomateriais, tá? Aqui na série a gente só sabe que o Wang Miao está desenvolvendo um nanomaterial e coisa e tal, e aí de repente esse nanomaterial está pronto e eles podem usar para o navio. No livro tem mais um back... Eles falam sobre as várias capacidades do nanomaterial, o que ele pode fazer, não pode fazer. Então você meio que já tinha preparado que ele poderia ser usado para esse tipo de coisa, né? Então, enfim, muito legal, muito bacana o episódio. Vamos ver o último agora, o último semana que vem. E o pessoal que está questionando a questão do The Last of Us, eu vou fazer depois do último, né? Eu estou muito ansioso para terminar esse daqui, eu quero ver o final dele, e aí depois eu faço o Last of Us, e eu vou abrir uma enquete para ver qual vai ser o próximo que a gente vai fazer aqui no canal Tomate na Mão, beleza?